iniciando coletiva pós-jogo com o técnico Luizinho Vieira. Professor, primeira pergunta da Melina Oliveira. Luizinho, apesar do gol sofrido ser logo com menos de um minuto, o Confiança fez um bom primeiro tempo. A chance de classificação com esse resultado ficou mais difícil. O que você tem a dizer sobre a partida? Boa noite. A gente fez um bom primeiro tempo, um jogo equilibrado. A gente teve algumas boas oportunidades também para poder empatar o jogo nessa primeira parte, né? Um gol muito cedo, né? Não deu nem tempo de o time se assentar dentro da partida, e a gente acabou tomando um gol precocemente. O segundo tempo a gente também trabalhou bem. As dificuldades já logo do início de um cartão vermelho, mas o time teve um bom controle, foi inteligente para poder jogar. Infelizmente, o resultado não veio, fica um pouco mais difícil a classificação, mas a gente está vivo na competição, procurar fazer o nosso papel na última partida para vencer, e aí depois a gente analisa o que aconteceu na rodada. Eduardo Costa, da Rádio PNP, canal Eduardo Costa Analisa. Luizinho, boa noite. O Confiança vem com uma sequência de jogos muito decisivos de forma consecutiva, com Copa do Nordeste no meio da Série C. Como o elenco tem respondido a isso fisicamente? Na sua avaliação, isso foi um fator do jogo de hoje? Realmente a gente vem em jogos decisivos, né, consecutivos, né, e depois de 15, na verdade em 15 jogos a gente só teve uma derrota para o Ipiranga, e agora a gente voltou a perder, né. É óbvio que essa sequência de jogos decisivos tem um desgaste da parte física e também mental em relação ao jogo. Mas a história desse jogo, automaticamente ela responde praticamente a pergunta, porque a gente ficou praticamente todo o segundo tempo com um jogador a menos, né? Isso mostra que o time deu uma boa resposta da parte física, conseguiu chegar à frente. Claro que com as dificuldades de um jogador a menos você vai criar muito menos do que o normal, né? Mas dentro da parte física, né, e dentro desse volume de um jogador a mais, a gente conseguiu se defender muito bem. O adversário no segundo tempo não teve uma chance claríssima de gol. Isso mostra que a gente está organizado, o time está correndo bem, né, vem dando respostas à altura, e um revés, claro que nunca é bom, mas como eu falei, agora é focar no jogo de sábado, né, montar uma boa semana, mas principalmente recuperar os atletas para a gente poder fazer mais um jogo decisivo. Robson Califa. Professor, boa noite. Faltou mais finalização, já com Confiança dominou o jogo? A gente teve um domínio do jogo, conseguiu envolver o adversário, inclusive com um jogador a menos. Isso, como eu falei antes, ele mostra que a gente está bem organizado, né, e a gente não sofreu tanto, né, em relação a perder um atleta, né? Mas é óbvio que se perde um atleta mais à frente, né, diminui as chances de poder finalizar. Enfim, eu lamento o que aconteceu, a derrota. É óbvio que a gente não queria perder, porque aí só dependeria das nossas forças de poder vencer na nossa casa, mas de qualquer forma a gente vai ter que trabalhar bem, vai ter que vencer o jogo contra o Retrô para poder se colocar como candidato, né? Então a missão é essa, fazer um bom jogo, vencer o jogo contra o Retrô ou trabalhar para poder vencer, e aí depois a gente vê o que é que vai acontecer na rodada. Para finalizar, Lucas Matheus, proletário disso. Luizinho, o Guarani tem uma postura muito organizada, sobretudo no primeiro setor de campo. Com a suspensão de Maicon Aquino, a Confiança teve mais dificuldades no ataque. O que faltou para o time ser mais efetivo? A gente perdeu o Aquino, né? Mas dentro da estratégia do jogo, mesmo com um jogador a menos, a gente conseguiu equilibrar. Foi dominante em boa parte do jogo, foi inteligente para poder jogar, né? Atrapalhou, obviamente, a questão de perder uma peça, né? Agora a gente tem a volta do Aquino, enfim, mas o mais importante é a gente montar uma boa estratégia de jogo, né?
para a gente se manter organizado e procurar vencer o jogo. De antemão, queria aqui registrar, né, e colocar para o nosso torcedor: sábado a gente precisa de criar esse apoio. A gente está vivo na briga, né? Lutamos muito para sair lá de baixo e se colocar dentro do G8, se colocar como um candidato, e o próximo jogo, ele é um jogo mais importante do ano, é um jogo decisivo que pode nos colocar dentro do G8. Então, como já foi na última partida em casa, enfim, procurar a gente criar uma mobilização, uma atmosfera incrível, como foi, para a gente poder vencer o Retrô, né? E, se Deus quiser, chegar à classificação.